como as pessoas têm facilidade em jogar a culpa nas pessoas à sua volta antes de olharem para o que elas possivelmente possam ter contribuído com a situação, não é mesmo? É sobre esse assunto que iremos abordar hoje. Sou Roberta Sara e esse é mais um Drops Emocionais. Desde que o mundo é mundo, gente, o jogo de culpar o outro existe. Quando Eva e Adão desobedeceram a Deus lá no Jardim do Éden, a resposta de ambos foi jogar a culpa em alguém. Nos versículos 12 e 13 de Gênesis 3 está escrito: Disse o homem: Foi a mulher que tu me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Podemos ver o mesmo comportamento inserido em algumas crianças já. Assim como Adão culpou Eva e culpou a Deus também por ter dado ela como mulher, Eva culpou a serpente. Quando uma mãe pergunta para uma criança se foi ela que quebrou o vaso, ou que fez alguma arte, ou que fez algo que ela sabe que é errado, logo a criança dá um jeito de jogar a culpa no irmão, na coleguinha ou até no cachorro. Na fase adulta, isso ocorre nas mínimas coisas. Quando ocorre um erro no seu local de trabalho, no setor que você trabalha, ou até no ministério, logo você dá um jeito de encontrar um culpado, antes mesmo de fazer uma autoavaliação. Outra ação importante é que nós não podemos tirar conclusões precipitadas. Lá em Provérbios 14, 29 diz: O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Vou trazer alguns exemplos simples só para você entender que às vezes você erra nas mínimas coisas. Imagine que você comprou um produto pela internet e passado algum tempo ele não chegou. Em vez de você enviar um e-mail para a loja perguntando educadamente o que pode ter acontecido, você já acusa a empresa descredibilizando. Imagine que, para sua surpresa, o seu produto não foi entregue porque você colocou os dados de entrega errado, talvez faltando um número, ou a cidade errada, ou o CEP errado, enfim. Em vez de você assumir o seu erro, você ainda bate o pé que você digitou certo e que o sistema que deve ter errado. Isso, nas mínimas coisas, gente, revela imaturidade. Se mesmo diante de uma situação tão simples como essa, você primeiro acusa o outro antes de buscar o erro em você, isso significa que você age assim em todas as outras questões da sua vida. Eu tenho 2 cursos online que eu comercializo. Quando uma pessoa compra o curso, ela precisa cadastrar uma senha de acesso. Algumas alunas ficam algum tempo sem acessar a plataforma do curso e acabam esquecendo a senha que cadastrou. Já aconteceu de algumas poucas alunas nos acusarem levianamente de termos interrompido o acesso delas, coisa que nem podemos fazer porque o acesso ocorre tudo sistematicamente e não há a possibilidade de interferirmos no sistema. Em vez da pessoa olhar primeiro para uma possibilidade do erro dela, ela prefere acusar injustamente. Algumas depois escrevem dizendo que estavam confundindo a senha, mas ainda assim poucas se desculpam. Algumas pessoas chegam atrasadas no seu local de trabalho e culpam o trânsito ou o ônibus, quando na verdade deveriam organizar melhor o seu tempo e sair mais cedo de casa. Algumas líderes culpam sua equipe em vez de assumir que poderia ter gerenciado melhor. Em situações tão simples como essas, podemos ver que o comportamento humano continua se repetindo desde o Éden. Minha dica para você é: tente esgotar todas as possibilidades de algum erro seu primeiro, para somente depois questionar o outro. Não olhar primeiro para si e avaliar onde você possa ter errado antes de acusar o outro é pecado. O significado no original da palavra pecado é errar o alvo, sabia? E não assumir as nossas responsabilidades nos impede de acertar o alvo que Deus tem para a nossa vida. A melhor maneira de sermos livres do comportamento pecaminoso é o caminho da autorresponsabilidade. Eu sei, se responsabilizar por algo ruim ou por algum erro que tenhamos cometido, ou até mesmo prejuízo que tenhamos dado à empresa, ou talvez até tenhamos prejudicado alguém, é muito constrangedor. Mas acredite, esse é o único caminho
para o conserto. Muitas pessoas não assumem os seus erros porque têm medo de serem rejeitadas ou criticadas. No último Drops, eu falei sobre nossos medos e também apresentei o caminho para você vencer cada um deles, que é o enfrentamento. Deus não quer nos acusar, mas sim nos ajudar a assumir as nossas responsabilidades para então lidar com a situação de uma maneira mais madura. Quando Caim matou Abel, Deus tentou algumas vezes fazer com que Caim olhasse para dentro de si mesmo e reconhecesse que estava com inveja e ciúmes do irmão. Tudo o que ele deveria fazer era reconhecer diante de Deus, se arrepender e pedir perdão pelo seu pecado e pelo mau sentimento. Mas ele deixou aquele sentimento negativo o dominar e ele cometeu um grande pecado. Não assumir a nossa responsabilidade, os nossos sentimentos e nem lidarmos com ele nos leva à ruína. Em Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que você se transtornou em seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha esse versículo, gente. Deus estava dando a oportunidade para Caim observar os sentimentos dele e abrir o coração dele a Deus, mas ele não fez. Percebe como o versículo diz que o pecado bate a porta e é você que deve dominá-lo? Deus coloca a responsabilidade sobre nós. E Caim não conseguiu fazer. Seguiu agindo de acordo com os sentimentos e levou a essa trágica história. Se toda vez que algo não sair da maneira que você queria, se você buscar acusar alguém ou seguir os seus maus sentimentos, você vai continuar tendo problemas de relacionamentos e não vai evoluir. É importante também você entender que você não é perfeita e que você está sujeita a erros, sim. E você também está sujeita a más interpretações, a julgar o outro, a condenar o outro erroneamente. Portanto, daqui em diante, tente primeiro olhar para você, para as suas ações, e refletir se você pode ter se enganado ou cometido algum erro sem querer. E com muita humildade, assuma esse erro e peça perdão à pessoa envolvida. E dentro do que estiver ao seu alcance, conserte a situação da melhor forma. Peça ajuda ao Espírito Santo nessa desafiadora missão. O autor Paulo Vieira fala das 6 leis da autorresponsabilidade no seu livro O Poder da Autorresponsabilidade. São elas: número 1, se é para criticar os outros, então se cale. 2, se é para reclamar, dê sugestão no lugar da reclamação. 3, se é para buscar culpados, na verdade, busque então uma solução. 4, se é para fazer-se de vítima, faça-se de vencedor. 5, se é para se justificar ou justificar os seus erros, na verdade, aprenda com eles. E a 6, se é para você julgar as pessoas, julgue as atitudes delas e não a pessoa em si. Que tal, a partir de hoje, você aplicar essas 6 regrinhas nas suas ações, nos seus comportamentos, antes de você ir falar com outro ou tomar satisfação com outro? Bom, é isso. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas que você acredita que possa fazer sentido também. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva e ative o sininho para ser avisada quando tiver vídeo novo. E eu gostaria de te pedir um favor. Se você puder dar um joinha clicando em gostei, o YouTube entende que o conteúdo deste vídeo é relevante e espalha para mais pessoas. Assim você estará me ajudando a compartilhar a mensagem que Deus me confiou. Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.